Boa noite, meu povo! Boa noite, boa noite! Estamos mais uma vez aqui ao vivo com esse clube de leitura que está espalhando a literatura nordestina aí pelo Brasil. Esse clube de leitura que cada dia mais tem trabalhado no sentido de trazer a literatura nordestina para as pessoas dos diferentes estados do nosso país. Sejam bem-vindas a Regina, o Fernando e você que não entrou ainda, vem pra cá, porque hoje a gente vai ter uma programação muito especial por aqui. E eu comecei a live de hoje, como eu sempre digo, a gente sempre traz uma música relacionada à nossa discussão da noite. Gente, eu iria começar com a música do Chico Buarque de Holanda, que é o Funeral, né? Que ele gravou a versão de Morte Severina, né? Cantada. Mas eu achei aquela música do Chico Buarque bem tristinha. Falei, não, vamos começar. Boa noite, Glauco. Boa noite, Eliane. Sejam bem-vindos. Vamos conversar com o Luiz Gonzaga, porque ontem a gente teve um papo bacana aqui sobre o seu Luiz. Conheceu uma obra maravilhosa, né, do Paulo Vanderlei. E eu acho que Asa Branca é uma música que tem tudo a ver, como eu falei ontem, com Morte e Vida Severina. Acho que também é a obra do João Cabral de Melo Neto, cantada aí pelo nosso rei do Baião, o Luiz Gonzaga. Se achegue pra cá, né? Porque a gente já vai chamar aí o professor Glauco, certo? Deixa eu convidar ele aqui. Enquanto isso, a música continua cantando, porque eu ouvi Luiz Gonzaga é danado de bom. Deixa eu convidar o Glauco aqui. Na plantação, não é plantação não, viu, gente? É plantação mesmo. Que eu voltarei, viu, meu coração. De novo, Glauco. Chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Não tá indo. Vamos lá de novo. E vamos ouvir Luiz de novo. Conseguiu, Glauco, chegar ao convite aí? A vida aqui só é ruim quando não chove. Ótimo, Eliane. Glauco, se o convite não estiver chegando, você peça para entrar, por favor. Vou convidar de novo. Ai, porque diz que você não está conseguindo entrar, Glauco. Tenta entrar aí, Glauco. O convite está sendo enviado. Agora eu não sei. Convidado, tá como convidado. Vê se apareceu. Senão você pede para entrar. Água, perdi meu gado. O Glauco caiu, mas ele vai entrar. Bem, gente, vocês estão chegando aqui nesse mês de... Eu sempre me perco aí nos meses, né? Mês de abril de 2023. Baixar o som aqui um pouquinho. Adeus, Rosinha, guarda contigo. Nesse mês de abril, a gente... Você consegue pedir para entrar, Glauco? Vou tentar de novo. Tenta sair, Glauco, e pedir para você entrar. Clica no bonequinho e pede para entrar, por favor. Ah, o celular. O celular vai ser melhor. Acho que é isso. Sei que você estava no celular. Então, nesse mês de abril, a gente está lendo esse clássico aí, né, do João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina. Algumas pessoas chegam e falam, mas é muito difícil esse livro.
É difícil mesmo, né? Porque o João Cabral é um dos autores, assim, né? Que foi, de certa forma, criticado pela forma como ele escreveu. Que muito do que ele escreveu não estava acessível à maioria das pessoas. Apesar de Morte Severina ser um dos livros deles, ou o livro, né? O Glauco vai falar melhor sobre isso. O livro que a gente pode dizer mais popular, tanto que se popularizou principalmente por ter sido um livro adaptado, né? Como eu falei no início aqui, o Chico Buarque, ele trouxe para a música, trouxeram para o cinema. Agora sim, agora vai. Agora vai. Aceitar. Pronto. Boa noite, Glauco. Seja bem-vindo. Desligar o som aqui, já que Luísa Gonzaga já teve a vez dele ontem, a noite inteira. Hoje é a vez do João Cabral. Seja bem-vindo aqui ao nosso Danado de Bom, né? Nosso clube de leitura nordestina. Como eu falei, ontem está começando e está começando. Eu sou suspeita para falar. Estamos começando bem, com muita gente danada de boa por aqui, para poder falar. E, de certa forma, hoje eu falei assim, que a gente trouxe você para poder decifrar os enigmas aí do Morte e Vida Severina, porque algumas pessoas já chegaram para mim e colocaram, mas é um livro muito difícil. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Marla. De fato, Fique à vontade. Essas questões de conexão a gente sempre enfrenta por aqui. Então, enquanto o Glauco consegue, né, ver aqui a questão da conexão dele, como eu estava falando, é um livro que muitos de nós vamos precisar mesmo, né, de pessoas que já têm digamos assim, um aprofundamento maior com a obra para poder estar traduzindo. Mas é uma obra clássica e, como a gente já falou também aqui, o Morte e Vida Severina, o João Cabral foi um dos escritores brasileiros. Deixa eu tentar colocar aqui o número do Glauco, porque qualquer coisa eles comunicam comigo aqui, viu, gente? Enquanto a gente... Foi um dos escritores brasileiros que foi cogitado para poder receber aí o Nobel de Literatura. Então, assim, é preciso, de fato, a gente estar trazendo essa obra para esses espaços, para o clube de leitura, para as nossas escolas. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver se o Glauco está online. Porque eu acho que ele caiu. Voltou. Oi, Marla. Voltou. Deixa eu só virar minha câmera aqui. Eu cheguei para ficar. Fica tranquila. Só tá... Perfeito. Beleza. Aí, legal. Pronto. Ô, Marla, você estava falando sobre a dificuldade do Morte e Vida Severina, né? O Morte e Vida Severina... Bom, primeiramente, tenho que me apresentar para o pessoal que tá acompanhando, né? Uhum. Eu sou o Glauco Keller, eu sou professor da área de linguagem. E eu, como todo professor, acho que dessa área, né? Sou encantado pela literatura, encantado pela palavra, pela frase. E é um prazer estar aqui com vocês. Danado de bom, né? Que legal, que nome lindo. Para falar um pouquinho do Morte e Vida Severina, do João Cabral, das adaptações teatrais que a obra teve, né? De todas as leituras que a obra teve, né? E espero que eu possa contribuir, porque de fato a obra tem muito a dizer, né? Sim. Ainda hoje. Inclusive, anotei aqui para lhe apresentar, viu? Porque o Glauco é de São Carlos, São Paulo, né?
A gente trouxe essa apresentação também, um post hoje falando, né, do trabalho como professor, como jornalista, como escritor, e principalmente essa sua aproximação com o campo da arte, da literatura. Você falou de um programa de rádio que você, né, media, apresenta na rádio. Anotei o nome da rádio aqui para eu não esquecer, tem que anotar. Rádio Universitária Alternativa A. E eu conheci o Glauco, conheci não, ouvi o Glauco, né, no clube de leitura dele, no Spotify. Fui lá pesquisar sobre Morte e Vida Severina e achei sua abordagem bem bacana sobre o livro. Falei, e aqui a gente convida sempre, eu digo na cara de pau, vai lá, o máximo que você ganha, não, né? É o máximo. Então, aí você pula para outra. Se não deu, não deu. Mas, assim, que bom que você aceitou e a gente agradece imensamente que você está aqui. E aí, Glauco, eu queria começar... depois a gente fala um pouquinho sobre o seu trabalho lá na rádio, do seu livro também. Mas, assim, Morte e Vida Severina é um livro, né, que chama a atenção da gente, a começar pelo título do livro. Porque, assim, numa leitura, eu digo, mais leiga do título, a gente sempre remete o Severina do título a alguém, a um personagem, a um substantivo, digamos, próprio. Mas, assim, depois que eu ouvi o que você colocou lá nesse podcast, eu percebi que é muito mais que isso. O título está todo arraigado com a obra em si. Isso que é fantástico, né? Como é que se explica o título? Eu acho que você está com o microfone. Eu acho que eu vou colocar o fone, né? Ou eu acho que fica mais fácil. Vai. Ou coloca ou tira, porque está dando um retorno. Eu não sei se é porque está ou porque não está. Não sei. Ô, Marlon, está me ouvindo bem agora? Agora parou. Sim. Perfeito. Ô, Marlon, então, eu acho que é essencial a gente destacar, né, que o João Cabral ele opta já no título ele opta por usar a palavra Severino, que é um substantivo, né, que é um nome de várias pessoas. No Nordeste teve muitos severinos, tem muitos severinos, mas eu acho que a tentativa dele, ao adjetivar a palavra Severino, transformando numa característica, ele dá uma qualidade universal para a obra, né? Ele possibilita que a obra ela não seja a história simplesmente do personagem dele, né? Mas seja de qualquer Severino que passou por aquela situação. E ficou um adjetivo tão bonito, né? Um adjetivo que identifica muita gente, um adjetivo que identifica muitas pessoas, num momento em que o modernismo vivia, eu diria que seu momento mais maduro, né? Porque o movimento moderno brasileiro, ele foi um momento de ruptura com tradições estrangeiras, né? Com práticas de escrita e de arte, de maneira geral, estrangeiras, e reproduzir isso, né? E o movimento modernista quebra todo aquele modelo parnasiano, simbolista, que pregava a forma em detrimento do conteúdo. Só que, como todo movimento de quebra, num primeiro momento, foi um movimento que renegou também as coisas boas. Isso é muito natural e é histórico dentro da arte, né? E aí veio a segunda geração modernista e a terceira geração modernista, que nos deu a Clarice, que nos deu o Vinícius de Moraes, que nos deu o João Cabral, traz autores que olham um pouco para fora da arte, sabe? Que olham para a sociedade, que olham para as mazelas sociais. E o João Cabral, como todos esses escritores, produz textos maduros e textos que já não têm aquela crítica ferrenha ao modelo artístico que era produzido no começo do século aqui no Brasil. É uma geração que já está madura a ponto de olhar para as mazelas. E, socialmente, a gente viveu, na primeira metade do século,
um crescimento populacional no estado de São Paulo gigantesco a partir do cimento, a partir da construção civil. E a mão de obra nordestina foi muito utilizada e muita gente de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, muita gente veio para cá e nesse trajeto acabaram virando personagens artísticos maravilhosos, como foi, por exemplo, o Morte e Vida Severina do João Cabral, como foi o Portinari, o Retirantes do Portinari, que está no MASP, né? E ele optou por fazer esse poema como se fosse um auto, né? Um auto que é aquele gênero textual que surge na Europa no século XII ou no século XIII, e ele contava uma história a partir de versos, mas diferentemente dos autos, né, do Gil Vicente, por exemplo, um pouquinho mais para frente, não há a coisa da graça, não há ironia, não há humor. O texto é todo muito sério. E ele conta a história de um dos severinos que resolve buscar uma vida melhor no litoral. E eu creio que a beleza do texto, e é por isso que ele é chamado de um auto de Natal, Marla, é o fato de que ele sai da morte e chega à vida por conta de um nascimento, né? É uma reprodução muito intertextual com a história de Cristo, né? O nascimento de Cristo, né? O José Mestre Carpina, o nome do José Mestre Carpina, que evita que o Severino se mate, né? Mostrando a ele, olha a vida nascendo aqui também, né? Dá essa cara natalina para o alto, né? Mas, acima de tudo, o que mais me encanta na obra é o fato dele ter conseguido traçar um rosário, né? Buscando essa religiosidade que o nordestino tem. Então, cada parada que o Severino faz na verdade, uma conta desse rosário, dessa reza, dessa busca que muitos severinos tentaram aqui, vindo aqui ao sul, né, ou vindo para o litoral, ainda mesmo no Nordeste. Então, é uma obra sem precedentes na literatura brasileira, tanto que há muito tempo é cobrada nos maiores vestibulares do país, né? E é uma obra que não dá para a gente não conhecer. Você falou uma coisa interessante, falando sobre objetividade e subjetividade na obra do João Cabral, né? Ele é um autor mais da subjetividade ou da subjetividade na sua leitura? Eu acho que ontem eu fiz uma entrevista, Marla, com uma escritora pro Alternativa, chamada Maria Fernanda Elias Malho. A Maria Fernanda, ela é uma escritora que ganhou em 2018 o Prêmio Jabuti na categoria Contos, né? E ela escreve a moda do Guimarães Rosa, né? Ela tem um texto duro. E eu perguntei para ela se... falei, o mundo não é um mundo feliz para você, né? Para os seus narradores. E de fato, eu percebi que o texto dela é um texto muito gutural, como era da Clarice Lispector. Ela senta e escreve, simplesmente. Esse, para mim, é um texto subjetivo. O João Cabral definitivamente não era assim. O João Cabral, ele tinha um texto planejado. Ele sabia onde ele estava, ele sabia onde ele queria chegar. E isso ele mostra, inclusive, em alguns poemas dele, né? Em que ele mostra como ele compõe os poemas, né? Comparando, por exemplo, feijões com palavras, né? O Edgar Allan Poe tinha feito isso com o Corvo, né? Na filosofia da composição, ele mostra como que ele compôs o poema, né? Mostrando que é muito trabalho, que não é simplesmente inspiração, né? E o João Cabral, ele conseguiu não simplesmente fazer isso com o Morte e Vida Severina, mas ele conseguiu fazer isso com a própria obra. É impressionante a lucidez que ele teve ao perceber onde ele estava
como escritor, o que ele queria produzir, o que ele queria dizer e aonde ele queria chegar até 1999, quando ele morre, né? Algumas pessoas, eu li sobre isso, que algumas pessoas o chamam do escritor engenheiro, poeta engenheiro, né? A ideia da engenharia da obra que existe no João Cabral. Mas só quando você falou lá no podcast que eu ouvi, falou agora de novo sobre a questão do rosário, porque assim, quem lê uma leitura bem superficial assim, não consegue perceber isso. E ao mesmo então, assim, o que eu percebo que a obra Morte e Vida também traz muitas metáforas, apesar de trazer isso algo seco, objetivo assim, da vida do nordestino, desse retirante. Ao mesmo tempo, essa leitura mais subjetiva, não sei, da obra, não sei, essa é a minha leitura, viu, Glauco? Posso estar falando besteira. Nem todo mundo consegue perceber. Porque eu tinha lido, e quando você falou lá da ideia das contas, do rosário, das representações que ele, tudo bem articulado que ele planejou ali, eu não sei como é que se vê isso como subjetividade, ou eu achei interessante isso. Não seria dicotômico essa ideia de objetividade com toda essa arquitetura, de certa forma, não sei se subjetiva que a gente pode dizer, ou metafórica do texto. A metafórica eu não tenho dúvida. E metalinguística também, né? A obra do João Cabral é uma obra que fala da própria forma de fazer poesia, da própria forma de escrever, né? Uhum. Agora, eu acho muito, muito interessante, porque, em geral, a gente tem duas maneiras de produzir textos, né? Uma é essa maneira mais gutural, de você sentar e escrever, depois reler, né? E retirar aquilo que tem que ser retirado, porque o mais difícil para o escritor, na verdade, é cortar na própria carne, né? Às vezes o escritor vê um período que ficou tão legal, aquele parágrafo, aquela cena que ficou tão legal, mas ela precisa ser cortada por alguma razão, porque tem que ser para o leitor legal, né? E não simplesmente para o escritor. E a outra maneira é você planejar. De maneira geral, quando você vai escrever um texto curto, é possível um escritor não planejar esse texto curto. Eu vou escrever um conto que tem 2, 3 personagens, 5 páginas, eu vou lá e faço simplesmente discorro sobre aquilo que eu estou pensando. Num romance é um pouco mais difícil, porque você pode correr riscos de se equivocar, de esquecer coisas, de não amarrar pontas. O que aconteceu com esse personagem que apareceu lá no começo e que agora ele simplesmente não está? Então, normalmente, existe um planejamento um pouco maior. Agora, no João Cabral, embora haja poesia, esse texto é um texto que eu costumo dizer que é prosa poética, né? Porque ele conta uma história longa, mas ele conta em verso, ele rima. Então é prosa poética. A Aline Bey faz prosa poética também, né? Agora, o João Cabral, obviamente que ele é subjetivo, porque aquilo tudo ele está dizendo é a percepção que ele tem do mundo, do êxodo rural que acontecia naquele período no país, mas ele planejou. Ele planejou cada verso, ele planejou cada palavra que ele ia colocar. O Caetano Veloso, falando de um grande baiano, né, musical, fazia muito isso também, faz muito isso também. A obra do Caetano ela é muito planejada, não é uma obra de inspiração. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o Zeca Pagodinho, que é um grande poeta, mas o Zeca Pagodinho ele é totalmente inspiração, ele se senta no bar, ele ouve algo, ele começa a batucar, sai um verso, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Fica maravilhoso. Então não existe, na verdade, né, Marla, uma fórmula que gere beleza para a escrita, né? Existem maneiras, eu acho que o grande escritor é aquele que tem que descobrir a sua maneira de escrever, a sua maneira de produzir. E essa identidade é que o torna, né, especial, essa coisa única que cada um traz. Eu li, não sei mais, que pesquisando sobre a obra, a gente lê em vários lugares, ouve em vários lugares, e aí dizia assim, né? Um filho de senhor de engenho, falando do João Cabral, um filho de senhor de engenho mergulhando na cabeça de um Severino. Isso é a Morte e Vida Severina, né? Então, assim, eu achei bem interessante, porque o João Cabral, ele vem de uma
digamos assim, a palavra linhagem de um contexto social totalmente diferente do principal personagem da obra, que é o Severino. E como ele conseguiu, né? Claro que a gente faz as nossas leituras e suposições, mas como é que você vê isso? O João Cabral sendo capaz de fazer essa leitura tão fiel desses severinos, né? Severinos e severinas brasileiros. Essa pergunta é muito legal, viu, Marla? Porque, de fato, o João Cabral, ele morou fora do país, ele era um diplomata, né? E acho que a gente talvez nunca tenha essa resposta, né? Mas eu acho que ele, em algum momento, talvez olhando o próprio país de fora, né? Comparando com Sevilha, onde ele estava, com Barcelona, talvez ele tivesse a possibilidade de perceber as mazelas do país de longe, né? E agora retratar isso da maneira sóbria, da maneira contundente, da maneira potente como ele retratou, por muita empatia, obviamente, é ter a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, daquele personagem, né? E não, de certa forma, não deixar a própria história para trás, né? Porque, afinal de contas, ele era um nordestino, né? Eu costumo falar para os meus alunos que a gente tem que tomar muito cuidado com os estereótipos, porque nós, de maneira geral, não gostamos de ser estereotipados, né? O brasileiro que já saiu do país, dependendo do lugar para onde foi, sabe que a estereotipação é algo terrível, né? Então, ser chamado pejorativamente de índio, achar que nós só jogamos futebol, que nós nós vivemos dentro da Amazônia, que o país todo é a Amazônia, né? Então, são estereótipos, e a própria escritora Chimamanda Adichie fala, né, que o estereótipo não é que ele é falso, ele é incompleto. E a gente precisa tomar muito cuidado para não estereotipar nós, né? Porque a gente não gosta de ser estereotipado, mas será que a gente conhece? A gente sabe a diferença entre o Ceará e Pernambuco? Será que a gente sabe a diferença entre a Bolívia e a Colômbia, né? Será que a gente sabe as diferenças regionais que a gente vive? E acho que o João Cabral teve empatia suficiente por ser capaz de se colocar num lugar de uma pessoa que tem uma história de vida muito difícil, uma história que ele pessoalmente já não tinha, não viveu, porque ele escreve o Morte e Vida Severina já na década de 50, né? Uhum. E ao mesmo tempo não deixar que essa história ficasse falsa, não deixar que essa história ficasse artificial, né? O Severino é um personagem verdadeiro, é um personagem que encanta justamente por essa veracidade, né? Uhum. Glauco, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta que o pessoal também do meu clube já me fizeram. Eu estou lendo Morte Severina pela primeira vez. E aí, é uma curiosidade técnica mesmo, do ponto de vista técnico da organização do livro. Né? Porque quando a gente pega o livro, a gente sabe que tem o Morte Severina, que é o Alto de Natal, que foi encomendado, né? E hoje eu li uma coisa interessante, que depois o próprio Cabral ele faz uma crítica à escritora que encomendou, né? Se ela não gostou, então não presta. Tipo assim, devolvendo o que no primeiro momento a obra foi reprovada. E quando eu peguei o livro para ler, ele tem... Aí eu estou procurando lá o Alto, mas primeiro ele vem falando sobre o rio, sobre as paisagens. E lá na página 89 é que ele entra, de fato, no Alto de Natal, que é o Morte, Vida e Severina. Como é que você interpreta essas outras partes do livro? Olha, Como é que você vê essa organização, né? A organização técnica mesmo do livro, das partes. Olha, eu acho que isso tem a ver com
a organização da obra dele. Eu acho que é uma tentativa, na verdade, de ambientação do leitor para compreender aquilo tudo. E quando você fala que, poxa, eu li, eu não tinha entendido isso, né? Não tinha visto as contas do Rosário, isso não tem problema nenhum, Marla, porque a literatura ela é feita de camadas, né? O texto ele é feito de camadas. E, às vezes, na primeira leitura, a gente não enxerga uma camada que é muito natural. Numa segunda leitura, a gente enxerga uma outra camada, numa terceira leitura. E é bom ler como leigo também. É algo que, pelo fato de eu ter de ler de maneira um pouco mais crítica, às vezes eu sinto até falta, sabe? De sentar e ler simplesmente como um entretenimento para mim. Tem compromisso, sabe? E agora, o texto é um iceberg, né? A gente muitas vezes vê só a ponta, e a gente precisa mergulhar um pouco mais nele para enxergar mais. E essa, digamos que, ambientação, ela ajuda a compreensão da obra. É meio que digamos que uma preparação, talvez, do leitor para aquilo que o João Cabral queria mostrar, né? Entendi. Você já falou um pouco sobre isso, mas assim, e também acho que está muito explícito isso na obra, que é a temática central, né? Qual é a temática dessa obra? Qual o enredo principal da obra? O próprio título ela já traz um pouco disso, né? Mas a sua leitura, que a gente trouxe aqui, é o seu olhar sobre a obra. Como é que você vê isso? Olha, como todo bom livro, né, a obra ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? A gente pode olhar a estrutura técnica dela, a forma como ele optou por criar um texto em prosa poética, um texto extremamente musical, como é característico, né, dos textos nordestinos, né? Essa musicalidade que eu acho que ninguém conseguiu fazer como nordestino, seja na música, seja na literatura, seja no teatro. É possível a gente abordar a história a partir de um viés social, né? O êxodo rural que acontecia nesse momento, né? Uma urbanização das grandes cidades brasileiras, né? Que vai se potencializar na década de 60, né? Com o Juscelino Kubitschek, com os 50 anos em 5, com a construção de Brasília, a necessidade de mão de obra barata, a necessidade de trabalhadores para a construção civil, e em que condições esses trabalhadores chegariam até aqui, em que condições eles viveriam, como que culturalmente esses trabalhadores impactaram a vida do Sudeste brasileiro, né? Sim. E obviamente, possível você fazer uma abordagem literária em relação à obra. Eu acredito que o Severino, que começa a obra se apresentando, né? Qual Severino que eu sou? São tantos aqui, né? E aí ele se apresenta, né? Ele fala o nome dele, e ele começa uma jornada saindo do sertão nordestino para chegar ao litoral, para chegar ao mangue. E nesse processo de tentar, digamos que, se desvencilhar da morte, porque a obra ela chama Morte e Vida Severina, e não Vida e Morte Severina. Então ele está naquilo que ele considera morte, e ele busca a vida. Só que ao longo desse trajeto, ele encontra apenas morte. Ele encontra personagens e ele encontra a morte como uma forma de geração de emprego também. A morte gera emprego para o médico, a morte gera emprego para o coveiro, a morte gera emprego para o florista, e ele... Isso, exatamente, para a rezadeira, e num determinado momento, ele se sente desconsolado, ele se sente entristecido, ele quer se jogar no Capibaribe e dizer, eu não tenho como fugir da morte, a morte está aqui o tempo todo. E aí
o momento de luz da obra é o momento em que o mestre Carpina mostra para ele que a morte vai estar sempre em todo lugar, mas que a vida também vai estar. E o nascimento da criança, e aí eu falo da intertextualidade com a história de Cristo, né, com o cristianismo, pelo fato do José Mestre Carpina ser um carpinteiro também, né, e mostra o nascimento dessa criança, faz com que nós terminemos a história olhando para uma possibilidade de vida, para uma reconstrução. E eu acho que era isso que o João Cabral queria. Ele queria mostrar a força dessas pessoas que superam todas as adversidades, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, para chegar e buscar e mergulhar na própria vida. Ele deixa de mergulhar na morte do Capibaribe e mergulha na vida e no nascimento de uma criança. É interessante, assim, que à medida que você vai falando, a gente vai observando o quanto que a obra foi, de fato, arquitetada, né? Todas as peças, assim, elas vão se encaixando. E me chamou a atenção, enquanto você falava, do rio Capibaribe, né? Que é o rio que corta o Pernambuco. E eu acho que a minha leitura aqui é que ele traz também várias metáforas para o texto, né? O rio enquanto fluxo, o rio enquanto vida, e a ideia do rio, que eu pensei aqui agora, que vai de encontro à morte, né? Não é a morte que vai falar, mas a seca. Porque o tempo todo o livro ele traz essa abordagem de alguém que está fugindo da seca, que tanto assola o nordestino. E, ao mesmo tempo, ele faz esse percurso ao longo de um rio, que nos reporta a água, a vida, a trânsito, né? Enfim. Eu achei bem interessante isso. Como é que você vê isso? Esse rio dentro da obra do João Cabral. Eu acho que você tá certa na sua percepção, né? Esse rio ele é a referência, ele além de tudo, é o caminho, né? É o fio do rosário, na verdade, né? E os lugares onde ele vai parando são as contas desse rosário, mas é justamente a seca, a indústria da seca, né? Foi um termo cunhado justamente nessa época também, na década de 50, que depois, na década de 80, se popularizou muito, né? Porque, de fato, uma indústria. Havia um projeto de país que simplesmente esquecia algumas pessoas e essas pessoas simplesmente não tinham água para beber, consequentemente não tinham condição de se alimentar adequadamente e eram obrigadas a tentar buscar outros caminhos, como Severino faz, né? E a presença desse rio como uma corda de rosário, a presença desse rio como uma possibilidade de vida e a presença desse rio por ser especificamente em Pernambuco, ela traz, obviamente, poesia e, ao mesmo tempo, verossimilhança para a obra, né? É importante a gente destacar que, dentro da literatura, o conceito de verossimilhança, ele não é a veracidade, né? Porque, basicamente, a literatura ela se divide, Marla, em ficção e não ficção. Eu, particularmente, escrevo não ficção. Eu estou começando a escrever ficção. E na não ficção, você tem que basicamente trabalhar com a verdade, né? Eu escrevo crônica, e a crônica é a minha percepção de uma determinada situação, seja essa situação de relevância pública ou não, ou uma situação pessoal que eu vivi, contar uma história minha. A crônica tem essa característica não ficcional. E aí ela tem de lidar com a verdade. Eu não posso mentir para o meu leitor, porque a crônica ela tem autor. Eu estou falando aquilo. A ficção, não. A ficção eu posso ter um narrador que é um assassino e o escritor não é. Eu posso ter um narrador que é uma criança e o escritor não é. Mas mesmo na ficção,
existe um acordo tácito entre o leitor e o escritor, que é a verossimilhança. A verossimilhança é você saber que algumas coisas vão acontecer dentro daquela obra, que aquilo não é verdade, mas outras não podem acontecer. Por exemplo, o super-homem, ele voa, ele é forte, ele levanta carros, mas ele não pode estar perto de Kryptonita. A Kryptonita mata o super-homem. Se num determinado momento, dentro de um filme do super-homem, ele pegar uma Kryptonita e não morrer, o leitor começa a desconfiar daquilo. Então, dentro da própria ficção, tende a haver a verossimilhança. E o que o João Cabral faz é retratar uma obra ficcional com muita verossimilhança. Aquilo tudo que está ali é verdade, mas ao mesmo tempo é ficcional. Então isso é maravilhoso, não é fácil de você fazer, porque quando você escreve sobre algo que você não sabe, a chance de aquilo se tornar fake, se tornar falso, e do leitor, digamos que, desconfiar daquilo que você está escrevendo é muito grande. Eu, por exemplo, não sei nada de medicina. Se eu for escrever um personagem que é médico, a chance de eu errar é muito grande. Uhum. Talvez se eu escrever um personagem que é um escritor, eu tenho mais facilidade de ser verossímil, de acertar. E o João Cabral foi exímio nesse aspecto. Bacana, sua explicação para a gente que não é da área também foi bem interessante. A gente sabe que toda obra, né, mesmo sendo um João Cabral de Melo Neto, ela recebe críticas de todas as ordens e formas. Então, assim, enquanto no lugar que você está como professor, as experiências que você tem tido ao longo da vida, você já deve ter ouvido críticas a respeito desta obra, especificamente do João Cabral de Melo Neto. E críticas, a gente fala, acho que não existe essa coisa da crítica positiva, da crítica negativa. Críticas, eu entendo dessa forma. Então, o que você já conseguiu ouvir sobre a obra do João Cabral? Que críticas você mais considerou assim, ao longo da sua história de vida, que você já ouviu? Olha, Marla, o João Cabral é um escritor aclamado, né, no país. Como você bem falou na abertura desse bate-papo, ele foi, para muitos, o escritor que mais chegou perto de ganhar um Nobel de Literatura. Né? Em 99, muitos disseram que ele seria eleito, né? Seria fantástico, porque seria o primeiro Nobel de Literatura para um brasileiro, né? O primeiro Nobel para o Brasil, né? A gente tem um Nobel de Literatura portuguesa, né? Que, se não me engano, foi em 99 mesmo, ou 2000, que foi o José Saramago, né? Merecidíssimo. Mas, obviamente que a gente pode discutir críticas como a estereotipação do nordestino. A gente pode discutir até a terminologia regionalista, né? Por que regionalista? Porque um romance é uma obra regionalista, né? Quer dizer que se eu não falar das urbanidades, se eu não falar da cidade de São Paulo, se eu não falar do Rio de Janeiro, é regional? Regional para quem? Né? Quer dizer que para ser regional eu preciso falar de Nordeste, eu preciso falar de fome, eu preciso falar de seca. A África sofre muito com isso, né? A gente ultimamente tem tido mais contato com a literatura africana, né? Principalmente a literatura africana de língua portuguesa, né? Mas a África sofre muito disso, né? Joanesburgo é uma das maiores cidades do mundo, é uma cidade tão tecnológica quanto São Paulo, mas quando a gente pensa em África do Sul, a gente pensa em pobreza, a gente pensa em savana, a gente pensa em fome, a gente pensa em deserto. Então eu acho que é algo que, como toda obra, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar e a gente precisa revisitar, né? Agora, o que eu acho que às vezes é perigoso, é pernicioso, é a gente
revisitar determinado escritor com os olhos de hoje, né? Eu já vi gente querendo cancelar o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa era machista. Todos os homens eram machistas no final do século XIX, né? É natural que nós tenhamos um escritor do sexo masculino que fosse machista também, né? E além do que, a gente precisa muitas vezes saber separar a obra do autor, porque o narrador, ele não é a obra dele, né? Como eu falei para você, se o meu narrador for um assassino, não significa que eu seja. Se o meu narrador for uma criança, uma mulher, não significa que eu seja também, né? É a mesma coisa que a gente culpar o personagem de teatro, né? A gente não gostar do personagem de teatro da novela e agredir a atriz no aeroporto por conta disso, né? Então, acho que é essa leitura que talvez a gente possa fazer, né? Do estereótipo do nordestino, eventualmente da terminologia regionalista, né? Entre outras críticas que toda obra clássica vai sofrer ao ser revisitada. Sim. Nas minhas pesquisas também, eu vi um documentário, né, da Globo News, que ela faz Morte e Vida Severina 60 anos após a escrita. Eu não cheguei a ver o documentário, mas vi algumas coisas sobre. Não sei se você já deve ter visto. E o repórter, ele vai, de fato, refazer esse percurso feito pelo personagem para observar, né, o que uma palavra bem simples assim, o que mudou nesse tempo, ou se mudou alguma coisa. E aí eu pergunto, a partir disso, como é que você vê a atualidade dessa obra do Cabral, né? É um clássico está sempre atual. Mas como é que você vê isso? É uma obra ainda atual ou não? Por quê? Olha, eu acho que ela, como eu falei, ela pode ser vista a partir de várias abordagens, né? Ela é atualíssima a partir dos aspectos literários, a partir da linguagem. Obviamente, se a gente pensar nas mais variadas histórias dos Severinos hoje, a gente não tem tantos Severinos quanto a gente tinha na década de 50, na década de 60 em especial, né? Mas eu acho que hoje o Sudeste, o Sul, olhando para o Nordeste, ele tem que, em primeiro lugar, agradecer. Em segundo lugar, se envergonhar em alguns pontos. E em terceiro lugar, saber que ele também é Nordeste, que o Sudeste foi construído a partir do nordestino, foi construído a partir da fala do nordestino, da culinária do nordestino, da vestimenta do nordestino, da arte nordestina. E inclusive politicamente, nos últimos tempos, a gente tem que agradecer muito, muito ao Nordeste, porque não fosse o Nordeste, talvez a gente ainda estivesse em momentos tenebrosos da nossa política. Então, eu acho que a obra ela é atual, sempre atual, porque ainda que amanhã, e a gente espera que sim, a seca no sertão nordestino não mais aconteça, ela vai continuar servindo para lembrar para a gente o que foi e como nós fomos capazes de ser daquela maneira. Então a arte ela tem essa função, né? É saber como aquilo era, saber como a sociedade enxergava aquilo daquela maneira, e a obra Morte e Vida Severina, nesse aspecto, ela daqui a 200 anos vai continuar sendo atual, viu, Marla? Com certeza. Eu disse para mim mesma que hoje eu iria começar uma pesquisa aqui, e eu utilizar todos os meus convidados como partícipes dessa pesquisa. Por que isso? Porque eu já ouvi de várias pessoas, e alguns convidados que eu trouxe aqui, todos eles disseram que começaram alguma coisa do tipo a escrita do seu livro, né, durante a pandemia. Eu comecei o Clube do Livro durante a pandemia.
o Paulo Vanderlei, que estava aqui ontem, sentado lá na casa dele, ouvindo as lives que colocava o QR Code, né? As lives que tinha durante a pandemia, você coloca aqui o seu celular e leia o QR Code. Ali ele teve uma ideia de criar um livro sobre o Luiz Gonzaga com o QR Code com a voz do Luiz Gonzaga. Recentemente, enfim, se eu for contar histórias aqui, várias pessoas, e você também já deve ter ouvido várias histórias desse tipo. Tá fugindo um pouquinho, mas também não. Mas a ideia é a gente pensar. Talvez nem eu nem você tenha respostas ainda, mas é só para poder a gente pensar sobre isso aqui. Por que a pandemia incentivou tanto isso, a criação, né? O meu cachorro acabou de chegar aqui, esse é o... Então, assim, eu estou pensando sobre isso. E não sei se você quiser fazer algum comentário, como é que você vê isso? O quanto de produção intelectual, né, que a gente teve por conta da pandemia. Como é que você lê isso? Ô Marla, a gente, nos últimos tempos, né, a gente foi... Deixa eu mudar de posição aqui, que os meus cãezinhos chegaram aqui. Tranquilo. E eles querem carinho o tempo todo. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Esse é o Sherlock Holmes e o outro é o Dr. Watson. E ele estava sentado ali e aí difícil. Eles não me deixam... Não é nome nordestino. Não é CBN. Não é nome... Então, Marla, na verdade, eu acho que a pandemia, ela mostrou pra gente que a nossa vida, ela não pode ser simplesmente utilitarista, né? Porque o nosso dia a dia, ele é praticamente utilitarista. A gente vai dormir porque a gente tem que acordar, a gente acorda porque a gente tem que trabalhar, a gente trabalha porque a gente precisa ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro porque a gente precisa sobreviver. E essa roda viva que o Chico Buarque tão bem cantou, né, ela nos desumaniza muitas vezes, né? E a arte nos humaniza. A arte, ela tem a capacidade de não servir para nada. E por isso que ela é tão importante. A arte, ela é algo que não tem propósito. Por que a gente ouve uma música? Por nada. Por que a gente lê um livro? Por nada. Por que eu olho para um quadro do Picasso ou do Van Gogh? Por nada. E quando a gente se viu numa situação que num primeiro momento a gente achava que seria por 10 dias, por 15 dias, talvez por um mês, e o tempo foi passando, a gente se viu numa situação em que a gente não podia ser utilitarista, o trabalho não estava mais ali, o carro eu não podia pegar para sair, para ir em determinado lugar, eu não podia ter as minhas práticas sociais que eu tinha antes. A gente teve obrigatoriamente que se voltar para a arte. Foi a arte, sem a sua utilidade, sem o seu utilitarismo, que manteve a gente vivo. Foi o cinema, foi o teatro, foram as lives dos artistas de todo o país, foi a literatura, foi isso que conseguiu fazer com que a gente passasse por essa pandemia, por esse período tão difícil que o mundo todo viveu, e sobreviver, e sair. E nesse processo todo, artistas de todo mundo criaram. O meu livro nasceu durante esse período. Todas as minhas crônicas que estão no livro Mataburro foram escritas durante o período da Covid-19. E eu percebi que era algo necessário para mim. Foi uma escrita que precisava fluir. Eu não sabia se eu ia publicar, mas precisava fluir. E tantos foram os artistas que nos apresentaram coisas tão lindas durante esse período. Os nordestinos, em especial, né? A gente viu o surgimento, por exemplo, do Itamar Vieira Júnior, né? Que, com o Torto Arado, que é uma releitura da história brasileira, né? Entre tantos outros, a gente pode citar musicalmente, a gente pode citar no teatro, na literatura, né? E acho que a pandemia nos obrigou, Marla, a olhar para a arte de uma maneira diferente, né? E saber que a arte está em todo lugar e que a arte é importante para a gente. Muito bacana sua reflexão, e eu acho que vão vir tantas outras, né? Eu vou construir algo nesse sentido aí. Porque não foi também. Olha aí, você vai escrever o seu livro sobre isso, viu? Intelectual,
cultural, mas do ponto de vista técnico. Eu, por exemplo, contar um aqui eu passei a cortar o cabelo da minha mãe. Hoje sou eu que corto. Eu nunca tinha cortado um cabelo na vida. Hoje eu sou a cabeleireira oficial, né? Aí a Valéria está dizendo, a Valéria do nosso clube, que ela produziu um romance e um ensaio durante a pandemia. Olha que legal. Eu não trocava um curativo nem por dinheiro nenhum do mundo. O meu pai teve que fazer uma cirurgia, né, de coração em plena pandemia, por várias questões, morando em zona rural, essa coisa toda, e também para não ter contato com ninguém. Eu virei a enfermeira dele. Falei, meu Deus, é uma coisa assim, isso mostra muita coisa pra gente, né? De coisas que nós éramos, entre aspas, incapazes e você consegue fazer nesse outro contexto. Então, dá um estudo aí, se você quiser investigar isso aí, a gente vai longe, viu? Mas saiu um pouquinho aí, mas acho que é Ô, Marla, interessante. só te cortando, você sabe que eu tenho um amigo que fala que ele visitou partes da casa dele que ele não ia há muito tempo, né? A pandemia nos obrigou a conhecer cantos, né, da nossa casa que a gente não ia, né? Foi de fato uma situação que eu acho que a gente só vai compreender muito tempo depois, né? Muito difícil, de fato. Difícil, mas é o lado, né, proveitoso, se podemos dizer, bom da pandemia foi esse, né? Não sei se seriam essas palavras. Enfim, Glauco, acho que a gente conseguiu isso aqui. E aí, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que a gente falou e apresentou no final, mais especificamente sobre o seu livro, sobre o seu trabalho também com a rádio que você trouxe aqui, né? Como eu coloquei no início, mas não ampliei a apresentação, que é um trabalho que você desenvolve bem relacionado à arte, à cultura, à educação, e traz pessoas, né, desses campos para estar discutindo. Você falou do Jefferson, a gente já leu aqui o Jefferson Tenório, que antes não era um clube de livro nordestino, antes era só um clube de leitura. Enfim, a gente leu o Jefferson Tenório, foi um dos últimos livros que a gente leu em 2022. E fala um pouquinho sobre o livro, esse trabalho na rádio, como estar dialogando com essas pessoas todas para o processo mesmo de construção de conhecimento, acredito que seu e de quem participa também desse trabalho todo. Ô, Marla, você sabe que eu ainda me considero professor, né? Eu sou professor. Uhum. E o Alternativa A, que é o nome do meu programa, ele surgiu no final da década de 90 com o nome de Mata Burro. Ele era um programa assim, voltado para o público jovem, era um programa descontraído. E com o passar do tempo, ele foi mudando, amadurecendo. Mata Burro? Você explica aí, porque aqui no Nordeste a gente tem um negócio que chama Mata Burro, viu? Então, o Mata Burro, que é aquele buraco por onde normalmente que aparecem que tem nas fazendas, né, pro cavalo não passar, pro animal não passar, a gente dizia que quem passasse pelo nosso programa, quem passasse pelo Mata Burro é que era extremamente capaz. O nosso programa dava a possibilidade do aluno conhecer, do ouvinte conhecer, eu estou falando aluno aqui, ó, o professor, do ouvinte conhecer, do ouvinte discutir coisas diferentes. E o Mata Burro, no momento em que a gente mudou de rádio, né, éramos eu e mais 2 professores, a gente optou por trocar o nome e o programa virou Alternativa A. E a partir daí, a gente passou a buscar pessoas para que os nossos ouvintes não ficassem só ouvindo a gente falar, né? Éramos eu e mais 2 professores à época. E num determinado momento eu passei a ficar encarregado das entrevistas e as entrevistas para mim são deliciosas. Eu estou numa situação aqui com você que ela é muito distinta para mim, porque eu costumo perguntar e não responder. Mas durante esse tempo todo passaram, como você falou, pelo Alternativa A, assim, pessoas que contribuíram muito com o meu conhecimento e também com o conhecimento dos
dos ouvintes, e depois a gente começou a transmitir pela internet também. O Zuenir Ventura, autor do 1968, o Jefferson Tenório. Eu fiz uma entrevista muito legal com o João Bosco, com o Kid Vinil, com a Márcia Tiburi. Passou pelo programa também o André Forastieri, passou pelo programa também, nossa, tanta gente para eu lembrar, o Rodrigo Carvalho, da Globo News, passou pelo programa também, passaram escritores aqui da região de São Carlos. O Maurício Kubrusli foi uma entrevista muito legal. O pessoal do Premeditando Breck foi muito bacana. O Vandy Doratiotto, né? Foram os primeiros a fazer uma música mais irônica, né? Que inspiraram o Mamonas Assassinas. Foi muito, muito bacana. Ontem a Maria Fernanda Elias Malho foi muito legal. Então, é um programa que tenta trazer uma visão um pouco diferente do que normalmente a mídia traz, né? Pensar um pouquinho fora da caixinha. E como eu sou cronista, eu acabei utilizando essas experiências e também a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar a arte, algumas coisas que eu precisava dizer, para escrever as crônicas. E num determinado momento eu falei, poxa, o programa está fazendo 23 anos. Selecionei 23 crônicas de que eu gostava mais e fiz a burro, e o livro ficou muito legal, assim, eu gosto muito dele. Eu me considero cronista, não me considero um escritor, mas quem quiser conhecer um pouquinho do meu jeito de pensar, é do meu jeito mesmo, né, Mara? Porque, como eu falei, a crônica ela tem autor, ela não tem narrador. Acho que vale conhecer e conhecer. Travou um pouquinho aqui. Consegue me ouvir, gente? Porque o Glauco acho que travou um pouquinho aí. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, porque travou um pouquinho. Perfeito. Então vem o Tom Cardoso, por aí tem muita gente legal que passou e que passa sempre pelo Alternativa A. Inclusive, você sabe, você já está convidada, você vai ser... nós vamos inverter os papéis. Você vai passar pelo Alternativa A em breve, viu, Marla? Pronto. Na verdade, assim, eu falo que é muito prazeroso você falar de literatura, de arte. E, assim, é uma aula, né? Você me deu uma aula aqui hoje, deu uma aula para as pessoas aqui. Acredito que também quando você está lá, você assiste essas aulas. E sai dessa caixa também, no sentido que eu sou hoje uma defensora do trabalho remoto, do ensino remoto, porque eu trabalho em uma universidade, já falei isso aqui. E quando eu passo e vejo aquelas crianças, não, aquelas pessoas todas sentadas, aquele professor falando ainda com uma universidade arquitetada ainda da forma de 100 anos atrás, 200 anos atrás, não cabe mais na minha cabeça, diante dessa coisa toda, dessas possibilidades todas que a gente tem de conhecimento, de pensar o conhecimento, de construir o conhecimento, de interagir com pessoas de diferentes lugares do mundo, porque você leu Morte e Vida Severina e você traz o seu olhar. A gente vai trazer aqui na semana que vem o professor Robson. O professor Robson, ele coordena o site oficial do João Cabral de Melo Neto, né? Também é professor de literatura. Tenho certeza que o papo vai ser totalmente diferente, né? Então, assim, essa é a beleza, as possibilidades que a gente tem, que a escola, a universidade, acho que precisa se abrir para isso. Eu não consigo cogitar aquilo mais, mas, assim, nem todo mundo ainda consegue pensar isso. Ainda existe muita coisa arraigada aí desse pensamento, né, fechado ainda, que acho que impossibilita isso. Que o estudante só vai aprender se estiver na sala de aula, ali dentro daquela caixinha ali. Enfim, se estiver ouvindo aquela disciplina ali. Mas acho que a literatura, a gente falava isso aqui numa live também bem interessante com outro professor, o poder que a literatura tem, o quanto é importante a gente estar levando isso no sentido também
de fazer a escola pensar a literatura como um meio de intercambiar as diferentes formas de conhecimento. A gente lia, falava sobre Tortarado, e Tortarado dá para você aprender de todas as disciplinas em Tortarado, né? Você pensar assim, dá para falar de português, matemática, ciência, geografia, enfim, é um texto interdisciplinar, mas a escola ainda está trabalhando com caixinhas, né? Tá lá tudo, cada um no seu lugarzinho, não pode misturar, enfim. Então, assim, quero parabenizar pelo seu trabalho. A gente continua divulgando aqui, se você desejar divulgar o seu livro, as suas crônicas, e que a gente possa vir interagir mais, né? Me sinto bastante honrada e feliz também pelo convite que você fez. Espero em breve poder. Espero que eu tenha alguma coisa para contribuir. Espero poder. E o clube continua aqui, aberto para poder estar dialogando mais e mais. E qualquer ideia também pode trazer para a gente, que a gente está aberto. As minhas perguntas aqui se findaram, né? Eu fiz, claro, um cronogramazinho. E quero agradecer imensamente, Glauco, e acho que essas parcerias, uma coisa que eu acho muito, muito bacana aqui é a conexão, o poder de conexão que a internet nos permite, né? Pessoas que a gente jamais iria conhecer se não fosse a internet. E várias pessoas que a gente já veio aqui, essa parceria, ela prossegue para a vida, isso que é bacana. Eu acho bem, bem bacana essa coisa. Eu valorizo bastante o ser, o humano, as conexões, as amizades, enfim, acho que isso está além de qualquer outra coisa. Então, abre espaço para você também agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Porque tantas pessoas que lhe conhecem, como as que não lhe conheciam, estão conhecendo hoje. Ô Marla, só tenho de fato agradecer a todo mundo que ficou com a gente, agradecer a você primeiro pela iniciativa, né? Poxa, que lindo você ter um clube de livro que aborda escritores e escritoras nordestinos, né? A literatura nordestina, ela é maravilhosa, nós precisamos conhecer a literatura nordestina, a literatura pernambucana, cearense, baiana, e de alguma forma nos desnudar para essa literatura tão bonita que compõe a história do país. Então a sua iniciativa é simplesmente maravilhosa, sensacional, você tá de parabéns. E é curioso quando você fala a gente conversou um pouquinho sobre pandemia, né? Talvez essa possibilidade de utilizar a tecnologia tenha vindo da pandemia, né? Porque eu sempre falo que a tecnologia ela é mais rápida do que a adequação social que nós temos a ela, né? A gente demora a perceber que a tecnologia está aí, que a gente pode fazer várias coisas com ela, né? E eu concordo contigo em relação a algumas práticas escolares. Agradeço demais o seu convite. Mais uma vez, parabenizo. Agradeço a galera que ficou aqui. Convido para conhecer o livro Mata Burro, para conhecer o programa Alternativa A. Ele está nas redes sociais aí. É só vocês seguirem a gente, procurar Alternativa A. Eu também, a minha arroba é Glauco Keller no Instagram. E que a gente possa se encontrar mais uma vez, pelo menos, no programa Alternativa A e, claro, manter esse contato para falar de arte, para falar de literatura, para falar de cultura, de educação, porque é isso que, de fato, nos humaniza, justamente por não servir para nada. Gente, muito obrigada a todos. O pessoal do clube que está aqui sempre presente, né? Pessoal, se amarra no clube, porque aqui eu falo que aqui é ler com prazer. Como você falou, ler porque não serve para nada, mas serve para muita coisa, né? A gente vai depois fazendo as conexões do que a gente lê e o mundo vai, de fato, a gente vai desbravando. Por isso que a ideia é viaje pelo Nordeste, pelas páginas da literatura, porque, de fato, a gente desbrava não só o Nordeste, mas o Brasil e o mundo, porque a literatura, ela, como você falou, essa coisa do regional, o Ariano fazia sérias críticas a isso, né? Não existe isso. Ela está interligada com tudo e com todos.
o texto literário. Então é isso, Glauco. Um abraço, beijo, fique com Deus. Beijo para vocês, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E tem aí a noite danada de boa ainda, né? E o dia de amanhã também. Abraço. Obrigado, Marla. Beijo para vocês.